Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos hoje ao 9º dia da novena de Pentecostes. Hoje teremos a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 13 a 22. Ao verem o desassombro de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e plebeus, ficaram espantados. Reconheciam-nos por terem andado com Jesus, mas ao mesmo tempo, vendo de pé junto deles o homem que fora curado, nada encontraram para replicar. Mandaram-nos então sair do sinédrio e começaram sozinhos a deliberar. Que havemos de fazer a estes homens? Que um milagre notável foi realizado por eles é demasiado claro para todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. No entanto, para evitar que a notícia deste caso se espalhe ainda mais por entre o povo, proibamo-los com ameaças de falar doravante a quem quer que seja nesse nome. Chamaram-nos então e impuseram-lhes a proibição formal de falar ou ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João retorquiram: julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, obedecer a vós primeiro do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Eles então, com novas ameaças, mandaram-nos em liberdade, não encontrando maneira de os castigar por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. O homem curado, miraculosamente, tinha mais de 40 anos. Catequese do Papa. A vida eucarística, as orações, a pregação dos apóstolos e a experiência de comunhão fazem dos crentes uma multidão de pessoas que têm, diz o livro dos apóstolos, um só coração e uma só alma, e que não consideram sua propriedade aquilo que possuem, mas conservam tudo em comum. É um modelo de vida tão forte que nos ajuda a ser generosos e não avarentos. Por isso, entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras, diz o livro, ou casas, vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a necessidade que tivesse. A igreja sempre teve este gesto dos cristãos que se despojavam das coisas que tinham, das coisas que não eram necessárias para dar aos necessitados. E não apenas dinheiro, mas tempo. Quantos cristãos, vocês, por exemplo, aqui na Itália, quantos cristãos são voluntários? Mas isso é lindo, é comunhão, partilhar o meu tempo com os outros, ajudar os necessitados e assim os voluntariado, as obras de caridade, as visitas aos doentes, devemos sempre partilhar com os outros e não apenas procurar o nosso próprio interesse. A comunidade ou koinonia torna-se assim um novo modo de relacionamento entre os discípulos do Senhor. Os cristãos experimentavam um novo modo de estar entre si, de se comportar, e é o modo próprio do cristão, a ponto de os pagãos olharem para os cristãos e dizerem: vede como se amam. O amor era o caminho, mas não o amor de palavras, não o amor falso, amor de obras, de ajuda mútua, amor concreto, concretude do amor. O vínculo com Cristo estabelece um vínculo entre irmãos que converge e se expressa também na comunhão dos bens materiais. Sim, essa forma de estar juntos, esse amor que vai até os bolsos, chega a despojar-se do dinheiro para o dar aos irmãos, indo contra o próprio interesse. Ser membros do corpo de Cristo torna os crentes
corresponsáveis uns pelos outros. Ser crentes em Jesus torna-nos todos corresponsáveis uns pelos outros. Mas olha para o problema que tem, não me interessa, que se arranje. Não, entre cristãos não podemos dizer: pobre homem, tem um problema em casa, está a passar por essa dificuldade familiar. Mas devo rezar, levo-o comigo e não fico indiferente. Isto é ser cristão. Por isso os fortes sustentam os fracos, e ninguém experimenta a pobreza que humilha e desfigura a dignidade humana, porque vivem esta comunidade. Ter o coração em comum. Eles amam-se. Este é o sinal, amor concreto. Desejo a todos um bom dia e que o Espírito Santo desça sobre todos nós nesse dia tão importante, no domingo de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.